Graças a paz, amados, amadas. Vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 24. Ontem acabei trocando com o André por motivo de trabalho, então hoje estarei dando continuidade ao estudo do livro de Isaías. Nós vamos ler agora o capítulo 24. O André da outra vez compartilhou conosco a profecia contra Tiro, no capítulo 23, e agora nós vamos ler no capítulo 24. Diz assim: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enlaguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia um vinho, enlaguece a vide, e geme todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou os ruídos dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte e amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica. Todas as casas estão fechadas. Ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas. Fez-se noite para toda alegria. Foi banido da terra o prazer. Na cidade reina a desolação, e a porta está reduzida a ruínas. Porque será na terra, no meio desses povos, como varejar da oliveira e como rebuscar quando está acabada a vindima. Eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar, por isso glorificai ao Senhor no oriente e nas terras do mar. Ao nome do Senhor Deus de Israel, dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, definho, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Terror, cova e laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se sair da cova, o laço prenderá. Porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo quebrantada. Ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião. E em Jerusalém, perante os seus anciãos, haverá glória. Amém. Vamos orar.
Querido Pai Celestial, obrigado por todo esse tempo de reunião. Obrigado, Espírito Santo, por certamente estar aqui conosco, conduzindo toda essa reunião. Obrigado por abrir os nossos olhos mais uma vez diante da mesa do Senhor, para termos contemplado a sua beleza. Ainda mais rogamos pela tua palavra, ó Deus, para que o Espírito Santo ministre aos nossos corações nos dias de hoje, Senhor, de apostasia, de dureza de coração, homens que não buscam a Deus. Senhor, nós estamos sujeitos a todas as coisas. Por isso, nessa noite, nós pedimos pela tua palavra, Senhor, para nos avivar. Traga um avivamento, Espírito Santo, nessa assembleia. Os dias estão encurtados. Os sinais estão evidentes aos nossos olhos. E nós queremos prosseguir fielmente ao nosso Senhor, vigiando e perseverando na tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, aquilo que foi profetizado através do teu servo Isaías, fale ao nosso coração nos dias de hoje, Senhor. Fala conosco agora, Senhor. Toda essa palavra de exortação, toda essa profecia que certamente se cumprirá, Senhor. Porque o Senhor é fiel. Mesmo que nós homens somos infiéis, o Senhor permanece fiel porque é teu caráter. Senhor, venha com a tua palavra nos despertando e nos avivando para um nível maior espiritual, para uma maturidade, Senhor, que ainda precisa ser alcançada nessa assembleia, Senhor, de fidelidade, de perseverança, de entrega, de conversão até mesmo, Senhor, entre nós. Faz isso por meio da tua palavra, nos impactando, nos convencendo, nos quebrantando, nos fazendo arrepender e tomarmos uma posição diante da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus clamamos ao Senhor. Amém. Aleluia. Obrigado. Bom, amados, na última vez o André compartilhou sobre a profecia sentença contra Tiro e tivemos essa série de sentença de profecia contra as nações. Esse seriado que foi muito bom da palavra. Certamente o Senhor falou no nosso coração através dessa série. Não existe séries melhores do que as séries bíblicas, tá, amado? E essa série de sentença veio para nos despertar, para trazer luz ao nosso coração, até mesmo para nos avivarmos, para reagirmos. Então, certamente o Senhor falou no nosso coração através dessa série de sentenças contra as nações. E o Senhor tem julgado as nações. Da mesma maneira como foi com essas nações lá no passado, e algum aí, claro, também tem a ver com ainda um futuro breve, o Senhor vem julgando nações de diversas maneiras. Por meio de tsunami, por meio de terremoto, por meio de fogo, por meio de acontecimentos de governo, de economia. O Senhor é aquele que julga as nações, porque todas as nações estão debaixo dos pés do Senhor. Ele é soberano sobre todas as nações, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então o Senhor continua julgando as nações. Gouveia faz um apontamento interessante nesse capítulo. Como em Abacuque 2:2, quando o Senhor falou através do profeta Abacuque, o Senhor falou para ele: escreve nas tábuas, para que até mesmo quem passe correndo entenda. E ele faz uma aplicação nesse capítulo
que fica claro para quem até mesmo faz uma leitura correndo, fica evidente que aqui não se trata de nações. Nenhuma nação é citada aqui, mas agora é citado a terra, o mundo, o céu e os homens. Então o juízo agora não tem a ver com uma nação ou com algumas nações, mas com o mundo inteiro. Falando também dos céus e falando também de homens. Isaías proficia que o juízo vai vir sobre os céus, sobre a terra e os habitantes da terra, que todos serão julgados, exceto os anjos de Deus, e do qual já foi julgado com a queda de Satanás e seus anjos, 1/3 dos anjos. Então, fora os querubins, serafins, os anjos, os 24 anciãos do Senhor, o restante todo será julgado. Começando com a terra, o Senhor vai julgar a terra. E aqui, amados, nós vemos claramente que não tem mais futuro para esse mundo. Se ainda nós temos expectativa com governo, com política, se nós temos expectativa de nos enriquecermos, é melhor que isso seja retirado do nosso coração, como o André falou sobre riquezas ao nosso coração. Porque não tem mais expectativa para esse mundo. O Senhor vai julgar os governantes dessa terra, os reis dessa terra. Não haverá governo bom nessa terra, não haverá nação boa nessa terra, porque o Senhor disse que todos transgridem a lei, todos contaminam a terra por conta dos seus pecados e por isso o Senhor há de julgar a terra, os habitantes e os céus. E nós vamos ver isso, claro, por meio através das Escrituras. Começando com a profecia contra a terra. Em Salmos 46, versículo 2 ao 3, na parte B do versículo 2, diz assim: ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O salmista está falando: Senhor, se tudo isso acontecer ainda, que o meu coração esteja em Ti. Mas vai acontecer isso. Então o salmista fez essa colocação, e agora o profeta Isaías está falando que tudo isso vai acontecer. Que a terra vai se transtornar, os montes vão se abalar no seio dos mares, as águas vão tumultuar e espumar, e na sua fúria os montes vão todos estremecerem. Tudo isso vai acontecer, amados. É certo que isso vai acontecer. O juízo vai vir sobre a terra. Começando o primeiro juízo na terra, Apocalipse 16. Eu vou usar o tablet porque são bastante versículos. Apocalipse 16, capítulo 16, verso 13 e 4 diz assim: derramou o segundo a sua taça no mar. Está falando do juízo do Senhor na grande tribulação. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, aqui as águas serão julgadas. Mais um. Apocalipse, capítulo 8. Versos 7 e 8 diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde.
O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Todo esse contexto de Apocalipse, de Isaías 24, se refere à grande tribulação. E aqui, por meio desses versículos, nós vemos o Senhor julgando a terra. Então, coisas irão acontecer na terra, no mar, nos rios, por meio do Senhor julgando, das suas taças de ira sendo derramada sobre a terra. Hoje nós vemos em partes um terremoto ali, um alagamento em um estado, fogo em Hollywood. Nós vemos o Senhor julgando a terra em partes, mas aqui na grande tribulação, como um todo, o Senhor julgará a terra. Por que o Senhor julgará a terra? Por causa da iniquidade dos perversos, por conta da iniquidade da humanidade. O Senhor mesmo disse que ela, através do profeta Isaías, no versículo 5, diz assim: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Essa aliança eterna tem a ver com o pacto noético, com Noé. Os homens não obedecem a Deus. Os homens são contra Deus, e nós vamos ver como é que vai ser a reação da humanidade diante dos flagelos que Deus lançará sobre a terra. Esses flagelos alguns que nós acabamos de ler. Então a terra está contaminada por conta das transgressões, por conta da rebeldia do povo, da humanidade. E o Senhor então mandará seus flagelos para a terra ser destruída, para que o juízo do Senhor venha sobre a terra. Então a terra se murchará, ou não tirar mais proveitos das plantações da terra, os mares se tornarão e os rios em sangue. E aí como é que você vai ter a economia da pesca? Como é que você vai passar com seus navios em um mar desse? Os peixes, todos vão morrer, toda a criação que é no mar, nos rios vão morrer, todo alimento que é retirado do mar, dos rios, serão destruídos. A terra não produzirá mais seus vegetais. Tudo será julgado pelo nosso Senhor, por conta da transgressão dos homens, por conta da rebeldia da humanidade. E muitas coisas acontecem na natureza por conta da destruição até mesmo do homem, por conta da impunidade do homem. O homem só pensa em si mesmo. O homem não considera a criação de Deus, e até mesmo muitos não veem Deus na sua criação. O homem tem até mesmo imprudência. Então, por exemplo, nossa, gostei daquela praia, vou construir minha casa lá. Aí vai, constrói a casa lá, mexe nas rochas, na estrutura, o que acontece? Cai. Ah, a culpa é de Deus. Por que não guardou ele lá? Imprudência humana. É a mesma coisa você construir uma casa sabendo na beira do riacho e sabendo que ali você corre um grande risco de alagamento, até mesmo a sua casa vir ao chão, ser abalada, ser consumida pelas águas. Isso é imprudência. Então, primeiro julgamento, amados, tem a ver com os pecados dos homens, contaminada por conta dos pecados dos homens.
Isso nós vemos no verso 3 ao 6. O Senhor fala que Ele vai julgar a terra, mas Ele também fala o porquê dele fazer isso. Por conta disso, por conta daquilo, isso. O julgamento agora vem também, segundo o julgamento sobre a humanidade. Primeira coisa que o Senhor vai fazer é tirar tudo o que eles gostam. Então, do verso 7 ao 13, nós temos um lamento. Diz assim: plantei um vinho, enlaguece a vide, e geme todos que estavam de coração alegre. E o vinho, na Bíblia, ele às vezes representa a alegria, né? Cessou o foguete dos tamborins, acabou o ruído dos que exultem, descansou a alegria da harpa. Tudo isso tem a ver com a festa, os prazeres, a orgia. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte se tornou amarga. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria, foi banido da terra o prazer. Na cidade reina a desolação e a porta está reduzida a ruínas, porque será na terra, no meio destes povos, como varejar da oliveira e como rebuscar, quando está acabada a vindima. A cidade caótica, quem os irmãos acham que é? A grande Babilônia, do qual o André, na outra vez, disse sobre a grande Babilônia do Senhor a julgar. E ali, na grande tribulação, vai ter um lamento, por não ter mais os prazeres. Isso está lá em Apocalipse 18. No versículo diz sobre a queda da cidade caótica, a grande Babilônia. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Verso 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Então estava lá se prostituindo, se alegrando com a grande Babilônia, mas agora caiu. Verso 9 ao 13. Até o subtítulo da Sociedade Bíblica é Os Lamentos dos Admiradores da Babilônia. Diz assim, verso 9: Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, quem com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando viram a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira, preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravo e até almas humanas. Então aqui nós vemos um lamento.
Tendo no 16 mais uma vez dizendo: ai, ai, da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de purpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navegava livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então aqui nós vemos o juízo do Senhor sobre a grande Babilônia, a cidade caótica e o lamento. Então, todo entretenimento, toda a riqueza, ouro, prata, pedras preciosas, tudo aquilo que o homem carnal gosta, tudo que o velho homem se delicia, toda a alegria do homem carnal, do velho homem, será então destruída pelo juízo do Senhor na grande tribulação. E eles lamentarão, porque os prazeres foram destruídos, foram retirados, toda a orgia, toda a luxúria que tinha, toda a prostituição em si, seja por imoralidade sexual, seja por meio das riquezas, seja por meio dos entretenimentos, o Senhor vai julgar. E o Senhor vai retirar. O Senhor vai mandar juízo sobre a humanidade, tirando tudo aquilo que eles depositam a sua alegria, tudo aquilo que os homens depositam a sua confiança, todos os recursos que eles têm para se alegrarem, para confiarem, toda a confiança deles serão destruída. E se lamentarão: ai, ai, em uma hora foi devastada a grande Babilônia. E chorarão, se prantearão, porque o Senhor julgou. Não é porque se arrependem, não vão chorar para se arrependerem ou para buscarem o Senhor, mas estão chorando porque os prazeres do mundo o Senhor julgou. Então a primeira coisa referente a juízo à humanidade se refere aos prazeres, à orgia da humanidade. E a outra maneira agora do Senhor julgar os homens é por meio de algumas coisas, ou por meio dos seus flagelos, que vão afetar diretamente os homens. Apocalipse 8:3. Aliás, Apocalipse 8:13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. O ai deles é de chorarem, de lamento. Esses 3 ais dessa voz é de juízo. Então, o ai deles é de se lamentarem, de chorarem e se prantear, mas esses 3 ai agora é de juízo. Então, essa grande voz vem para advertir. Ai, 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 o juízo chegou sobre os moradores da terra. E alguns juízes, é muito complexo o livro de Apocalipse, não daria para compartilhar tudo, é claro. Em Apocalipse 9, versículo 15 e 16. A 6ª trombeta. Primeiro vamos ler versículo 2, a partir do versículo 2. Do 1, aliás. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça da grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder
como que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então nós vemos um juízo do Senhor aí, gafanhotos que vão vir do poço, como um veneno de escorpião. Eu não sei se alguém aqui já foi picado por um escorpião. E eles vão ser atormentados por essa dor perante 5 meses. Homens do qual não tem o selo de Deus sobre a sua fronte. Eles vão pedir pela morte e a morte vai fugir deles. Então, esse é o meio do qual o Senhor julgará a humanidade na grande tribulação. Agora Apocalipse 15:16. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era 20.000 vezes de milhares, e houve o seu número. Aqui um outro juízo. 4 anjos que estão preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Então, uma maneira também do Senhor julgar a 1/3 parte dos homens é por meio desses 4 anjos que o matarão. O juízo está acontecendo. A profecia de Isaías agora está cumprindo na grande tribulação. Apocalipse 16. Versículo 1 e 2. Ouvi ainda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Um outro juízo do Senhor sobre os transgressores, os perversos. Úlceras malignas e perniciosas. Versículo 8, ainda no capítulo 16, versículo 8, 9, 10 e 11. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado a queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. 10. Derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Mais um juízo do Senhor. Versículo 21, ainda no capítulo 16. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Lembra aqui em Rio Claro, quando teve aquela chuva de pedra? Destruiu um monte de coisa. Na grande tribulação vai ter essa grande saraivada de pedras enormes que cairão sobre os homens. E os homens blasfemarão
contra Deus, porque as pedras eram sobremodo grandes. Alguns juízos, amados, que o Senhor mandará sobre a grande tribulação, sobre os homens, sobre aqueles que transgridem a lei, sobre aqueles que são perversos, sobre aqueles que se prostituem com as coisas da terra, sobre aqueles que não creram no Senhor. Serão esses juízos, alguns juízos sobre a terra e sobre os homens. E é interessante que olhem Apocalipse 9, qual que será a reação deles? Versículo 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, então vai ter alguns que vão ser salvos ainda, por incrível que pareça. Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Diante dos flagelos, diante de tudo que eles viram, o juízo de Deus. Porque um lado, amados, o anticristo vai estar operando, vai estar perseguindo tudo que é de Deus e os que são de Deus, encarcerando e matando. Mas de outro lado, o Senhor também vai estar julgando com os seus flagelos, por meio dos anjos, derramando as suas taças. Então, um lado o anticristo operando, mas por outro lado o Senhor julgando a terra e os homens. E diante disso, mesmo eles vindo todo esse acontecimento, esses flagelos, e ainda terem escapado disso, eles não se arrependeram. Tamanha dureza de coração, tamanha cegueira, tamanha incredulidade, inimizade, e também até mesmo inimigos de Deus. Não se arrependerão. Então o Senhor julgará a terra, julgará os homens que transgridem na terra, e o Senhor também julgará os céus. Versículo de Isaías. No capítulo 24, do 21 ao 23, fala sobre o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão juntados como presos em masmorra, encerrados num cárcere, castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol confundirá. Em Apocalipse 8, 12, nós vamos ver quem o Senhor julgará nos céus. Lembrando que nós temos o primeiro céu, esse que nós vemos, o segundo céu e o terceiro céu onde Cristo habita, onde Ele está assentado no trono. Apocalipse 8:12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então, no primeiro julgamento físico, o Senhor vai trazer um caos no sol, na lua e nas estrelas, para não promover nem a luz e também nem o brilho na noite. Então, agora o que o Senhor vai trazer? Trevas, por meio dele julgar nos céus. Essas são as coisas físicas que o Senhor julgará no céu. O sol, as estrelas e a lua. Tudo isso por conta de quem? Dos homens. Por conta dos pecados dos homens.
O sol é uma criação de Deus, a lua é uma criação de Deus, as estrelas também é uma criação de Deus. Mas o Senhor julgará por conta da impiedade, por conta dos homens. Segundo os céus, fala de hostes celestes lá em Isaías 24, versículo 21. Em 1 Coríntios 15, e 25. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Toda a potestade e principados que habitam nos ares, e até mesmo no segundo céu, porque Satanás vira e mexe e vai lá, né? Faz uma pergunta, deixa que eu faço isso, como foi o caso de Jó. Ele dá uma parecida lá, né? Deixa que eu faço isso, deixa que essa maldade eu faço isso. Então o Senhor também julgará toda potestade e principado. Todos os dominadores, esses que estão de Satanás, que operam na terra, fazendo suas maldades, governando, trazendo todo tipo de coisa maligna na terra, o Senhor vai julgar. Pondo um fim e lançando eles sobre a terra, do qual o Senhor até mesmo disse que homens, os bodes, serão lançados ao fogo eterno, lugar do qual foi criado para o diabo e seus anjos. Então todo anjo caído, toda a potestade e principado serão julgados pelo Senhor. Por isso Isaías fala sobre o juízo nos céus, as coisas físicas e também as coisas espirituais, do qual o Senhor julgará. Ou seja, o Senhor julgará todas as coisas. Em Mateus 24, capítulo 24, 29 e 31, mais uma vez o Senhor fala também que o sol escurecerá, a lua, as estrelas não dará mais o seu brilho, e depois dessas coisas então vem o retorno dele. Tudo isso, amados, por conta de um lado, claro, por conta da rebeldia dos homens, das transgressões dos homens, mas também porque o fogo eterno foi feito para os anjos do diabo, e eles serão julgados por Deus. Então eles estão operantes, cada vez mais intensas as trevas, e essas potestades e principados têm causado grandes males sobre a terra. E fala que se os dias não fossem abreviados, até mesmo os eleitos de Deus seriam enganados por eles. Isso, boa colocação. Se possível, até os eleitos seriam enganados. Se não é a misericórdia e a graça do Senhor ali, então o Senhor julgará nos céus, tanto a parte física como também os seres espirituais malignos. E aí, amados, dando continuidade nesse verso 21 e 23, nós temos que ter um cuidado, porque diz assim, no verso 22, 21 ao 23, aliás: serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, castigado depois de muitos dias. Aqui tem a ver com o reino milenar. Primeiramente, eles serão presos, tanto os homens quanto anjos caídos, e até mesmo Satanás será preso. Quem vai estrear o lago de fogo, o fogo eterno, é o falso profeta e o anticristo, que eles serão lançados na vinda de Cristo,
eles serão lançados ao fogo eterno. Mas os bodes serão lançados e serão presos no Hades. E aí nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a tradução para Hades é inferno, mas não é isso. O Hades, se fala de tormento, se fala de paraíso e até mesmo um abismo que há entre os dois. O próprio Senhor disse, né? Na passagem do rico e do Lázaro, aliás, quando ele fala sobre esse acontecimento do rico ser lançado no tormento, o Lázaro ao paraíso, que é um abismo entre eles. Então, esses serão lançados ao tormento, alguns ficarão presos nesse abismo, os homens presos no tormento durante 1000 anos, e depois dos 1000 anos, depois do reino milenar, aí sim nós então temos o trono branco. Lá em Apocalipse 20, do 11 ao 14 diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui fala tanto grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, para serem julgados. Em Isaías, no versículo 22 do capítulo 24, fala: o que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo, como a seu senhor, a serva, como a sua dona, como ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao credor, como ao devedor. Ou seja, não tem dignidade nenhuma naquele que é rico e naquele que é pobre, naquele que é rei e naquele que é servo. Todos são nivelados, todos eles são julgados, não há dignidade nenhuma, nada disso vai salvar e livrar eles da condenação eterna. E depois de serem presos, no versículo 22 do capítulo 24 de Isaías fala que eles serão presos em masmorra, encerrados num cárcere, castigados depois de muitos dias. Esses muitos dias têm a ver com os 1000 anos. A palavra castigado aqui no original é visitados, na Septuaginta. Essa visitação não é visitada pelo Evangelho. É uma visitação de juízo. É como se o juiz desse um decreto sobre uma pessoa, vai lá na casa da pessoa, prenda por causa disso. É a visitação de condenação. E aí muitos erros de universalista que fala que até mesmo falam que o diabo, os anjos caídos, todos eles serão salvos. E não é isso, amados. Essa visitação é para trono branco. Para eles serem condenados, depois de presos, serão então lançados ao fogo eterno e dali eternamente serão queimados. É o que os últimos versículos do livro de Isaías falam. Serão um horror para sua própria carne, os vermes comerão dela. Então, por eternamente, Satanás, seus anjos caídos e homens estarão eternamente no fogo eterno. Apocalipse 22 fala de Satanás ser preso, depois de 1000 anos ele ser solto e fazer ali ainda um escândalo no reino, entre as nações, e aí então ele é
finalmente lançado ao fogo eterno. Mas, amados, no versículo 2, do capítulo 24, também fala: sacerdote é o servo, e Deus começa o juízo pela tua casa. 2 Coríntios, capítulo 5 e 10, fala que todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Então o Senhor vai começar também o juízo na humanidade por aqueles que são seus. Na grande tribulação vai produzir muitos vencedores. Até porque João pergunta: quem são esses? Essa grande multidão. São esses os que lavaram as suas vestes, que não amaram sua própria vida diante da face da morte, não aceitaram a marca da besta. Então vai produzir muitos vencedores na grande tribulação, mas vão sofrer as consequências dos flagelos. Não vão poder comprar, não vão ter como ter as suas coisas, a não ser por meio daqueles que os ajudarem. Então vão sofrer esse juízo. Mas, amados, eu creio no arrebatamento, todo respeito ao irmão Gino, mas eu creio no arrebatamento dos vencedores, esses que vão ver de camarote com o Senhor todo esse acontecimento, e aí que eu encorajo os irmãos para serem vencedores e verem essas coisas de camarote, na área VIP com o Senhor, porque lá em Apocalipse 15, 2, fala sobre isso. No versículo 14 ao 16, fala da exultação dos justos. E quem são esses justos? Que glorificarão ao Senhor dos Exércitos, tanto no Oriente como na terra do mar, que darão glória ao justo, claro que é o nosso Rei Jesus Cristo. São esses, Apocalipse 15, verso 2 e 4. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então, tanto os vencedores que vão vir de camarote, como os vencedores da besta na grande tribulação, eles louvarão e exultarão o Senhor. E também fala do remanescente, em Apocalipse 14, 1. Olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de um grande trovão, também a voz que eu vi era como de arpista, quando atange em sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Então, tanto o remanescente, tanto os vencedores, eles exultarão, eles glorificarão ao Senhor. Pela vinda, pelo retorno do Senhor, pelo juízo do Senhor, pelo Senhor julgar os céus, a terra, os habitantes, os transgressores, esses que contaminaram a terra. E aí, claro, depois de 1000 anos, novos céus, nova terra, sendo Deus tudo em todos. Amados, o juízo virá, mas que nós sejamos vigiantes e perseverantes. Que possamos ver de tudo isso de camarote. Mas aqueles que ficarem ainda terão a chance de serem vencedores. Mas o que o Senhor quer, amados, é nos guardar. O que o Senhor quer é produzir em nós vencedores nos dias de hoje. Contra potestades e principados, contra o pecado, contra o mundo, aqueles que não se embriagam com a orgia desse mundo, aqueles do qual os prazeres não estão nas coisas desse mundo, nessa Babilônia desse mundo. Antes o prazer está na palavra, está nas reuniões, está nas práticas espirituais.
O juízo é certo. Os dias estão encurtados. Não há futuro para esse mundo. Glória a Deus por isso, porque o que vem é o Rei da Glória. É o Senhor dos Exércitos para julgar os céus, a terra e os habitantes. Que possamos ser perseverantes e também vigiar todo o tempo para que o Senhor nos encontre assim. Amém? Senhor, nos abençoa, Senhor. Nos abençoa com um coração de busca pelo Senhor diariamente. Esses que oram diariamente, que clamam por Maranata, Senhor, junto com o Espírito, dizendo ao noivo: vem, Senhor, coloca fim em tudo, coloca fim naqueles que são contra Deus, fim no diabo, na morte, nos anjos caídos, nesse mundo perverso, nesse céu, nas potestades e principados, nessa terra contaminada, Senhor. Queremos ser esses, Senhor, que amam a santidade e se santificam, Senhor. Que buscam a justiça, dos quais têm as práticas, os atos de justiça, Senhor. Que se vestem com as vestes nupciais, com os adornos de Cristo, Senhor. Ó, Senhor querido, nos faz vencedores, Senhor. Sabemos que o mundo é apóstata, Senhor. Muitos têm se levantado desde já contra Deus. Tantos satanistas, Senhor. Tantos homens que se colocam contra Deus. Tantos ateus têm se levantado. Mas nós queremos permanecer fiéis ao Senhor. Espírito Santo nos ajuda diariamente, na nossa semana, a mantermos nossas Bíblias abertas e lidas, Senhor. A sermos homens de oração, a sermos perseverantes nas reuniões, até mesmo na reunião de oração, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a perseverarmos em oração na comunhão familiar, marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, filhos e pais, que tem um coração na palavra, que medita na palavra de dia e de noite, que fazem tudo para a glória de Deus, que testemunham o nome do Senhor, que não se envergonham do teu nome, que confessam o seu nome diante de todos. Produza nessa assembleia vencedores, Senhor. Em nome de Jesus pedimos a Ti. Amém.